Muito bom dia. Meu nome é José Roberto Cardoso, eu sou professor da Escola Politécnica da USP e faço parte do programa de eixos temáticos que a universidade concebeu há 2 meses atrás, com o objetivo de estabelecer políticas públicas em 11 áreas que a universidade considerou nevrálgica para o país em nosso momento. Dentre esses 11 eixos temáticos, nós temos programas, eixos ligados à área de tecnologia, como que é o caso da energia, e também na área social, na sociologia, na democracia, na cidadania, enfim, são todas as áreas importantes para o país, para o qual a universidade julga que tem que ser um agente ativo nesse processo, sobretudo no estabelecimento de políticas públicas. O nosso programa de energia, dos quais o professor Maurício Parra e a professora Idane Costa fazem parte, ele, para colher informações importantes para o estabelecimento dessas políticas, recorre à sociedade e esse contato é através desses workshops que nós organizamos. Nesse workshop, nós vamos receber 2 profissionais com grande visibilidade na área energética em geral, que é o Gustavo Gonçalves e o Felipe Félix, que serão apresentados pela Irdan e pelo Maurício dentro de instantes, para os quais eu agradeço já de antemão a disponibilidade de tempo para isso. De modo que eu agradeço a todos pela presença, né, e eu vou passar de imediato a palavra para os moderadores dessa sessão, que são os professores Maurício Parra e a professora Irdan, para dar continuidade aos trabalhos. Pois não, professores, fiquem à vontade. Obrigada, professor José Roberto. É um prazer estar aqui com vocês no Instituto de Estudos Avançados da USP. Esse workshop, né, tem a palestra do professor Gustavo Gonçalves e do professor Felipe Félix, e ele integra, né, o programa Eixos Temáticos da USP, como o professor José Roberto já falou. Nesse workshop, vamos discutir os principais aspectos do mercado de gás, considerando a nova lei do gás, que foi promulgada em 2021. E os reflexos dessa lei, tanto no cenário de oferta quanto de demanda de gás no Brasil, discutindo sobre o quanto essa legislação pode promover o desenvolvimento do mercado. O professor Gustavo é um grande especialista do setor de gás, né? Ele é advogado pela UERJ e mestre em regulação pela Unifax, doutor em ciência política pela Federal Fluminense. Ele atuou durante 32 anos na Petrobras, onde foi gerente jurídico da Gaspetro e conselheiro da Gás Local. Atualmente, ele é consultor, professor e coordenador de diversos cursos na área de legislação de petróleo e regulação também de petróleo e gás natural. O professor Luiz Felipe Félix, né, também, né, tem uma atuação de longa data no setor do petróleo e gás, é bacharel em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, tem pós-graduação na FGV Direito e também LLM na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele assessora diversos clientes em projetos de operação de MEA, nos diversos setores de petróleo, gás natural, biocombustíveis e energia elétrica. É especialista em operações, contratos e direito regulatório em todos os segmentos, né, do setor de petróleo, gás natural e dessas outras indústrias comentadas. E também é membro da New York State Bar Association, né? Felipe também é presidente da Comissão de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, como vocês podem bem ver, estamos com 2 grandes nomes do setor de petróleo e gás natural que vão nos brindar com excelentes exposições. Eu vou passar primeiro para o doutor Gustavo e depois passo para o professor Felipe. Muito obrigada de antemão a esses 2 brilhantes expositores. Eu quero iniciar agradecendo e parabenizando. Agradecendo a Irdan pelo convite para estar aqui hoje com vocês, para fazer esse bate-papo, esse diálogo sobre
o mercado brasileiro de gás natural e parabenizar o professor José Roberto por essa iniciativa fabulosa da USP. Não é à toa que a USP figura no topo dos rankings internacionais de universidades, né, por iniciativas como esta, por exemplo, dos eixos temáticos, que fazem a universidade, fazem a excelência dessa universidade. Parabéns à USP novamente. Certamente, essa iniciativa vai contribuir muito para o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil, como, de resto, a USP vem contribuindo, né, ao longo de toda a sua trajetória. Parabéns, professor. Obrigado, Irdan, e parabéns também por estar à frente desse eixo temático de energia, né? E eu vou procurar aqui fazer algumas provocações para estimular o debate, que eu acho que é isso que é o importante. Bom, inicialmente, eu queria só fazer uma contextualização acerca do mercado de gás brasileiro. A gente precisa ter consciência de que nós não temos e não teremos, pelo menos no médio prazo, um mercado de gás fulgurante, um mercado de gás em termos de volume, de demanda, de oferta, de consumo. Nós nunca teremos, né, pelo menos na perspectiva aqui de tempo, que ainda temos de vida, né? Nunca teremos um mercado como os mercados do hemisfério norte, né? Por diversas razões, mas por uma razão também, claro, até climática. Aqui eu trago alguns dados de demanda em bilhões de metros cúbicos equivalente, de demanda de 21, né? Da International Energy Agency, né? Na publicação do World Energy Outlook de 2022, em que mostra que a União Europeia, por exemplo, e agora procurando aqui comparações geograficamente mais ou menos equivalentes, né? A União Europeia, hoje, com uma demanda de 421 bilhões de metros cúbicos, equivalentes em 2021, os Estados Unidos, com 871 bilhões, e o Brasil, com 42 bilhões, ou seja, praticamente 10% da demanda europeia. Então, a gente precisa ter em mente que, em termos de volumes, de demanda, de oferta de gás, nós não teremos um mercado como tem os países ou as regiões do hemisfério norte. Por uma série de questões, como eu disse, especialmente por conta do clima, porque por volta de 30%, 40% dessa demanda total no hemisfério norte, nós temos alguma coisa como 30%, 40%, repito, de consumo para aquecimento, consumo residencial, comercial, para aquecimento, especialmente durante o inverno, né? Estamos vivendo aí as questões geopolíticas que isso vem gerando. Agora, por exemplo, uma questão na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os problemas geopolíticos que a demanda por gás natural vem causando na Europa e afetando, evidentemente, todo o mercado mundial. Bom,
Além disso, nós temos que entender que a nossa infraestrutura também brasileira é uma infraestrutura muito, muito modesta em comparação com mercados como mercados do hemisfério norte, né? Então, nós temos aqui, olha, recentemente o IAB apresentou, através da sua Comissão Permanente de Energia, Petróleo e Gás, uma indicação sobre o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal, uma análise sobre como que se coloca em legislação infraconstitucional a regra do artigo 25, parágrafo 2º, trabalho muito interessante, vale a pena ser pesquisado, estudado. E o trabalho traz alguns dados muito interessantes sobre a infraestrutura nossa de gás natural no Brasil. Nós temos 9.400 quilômetros de gasodutos de transporte, temos 167 pontos de entrega, 167 city-gates, 33 estações de compressão, 14 plantas de processamento, 3 terminais de regasificação de GNL, ou seja, comparando, a gente não precisa ir longe, eu não preciso nem fazer a comparação com o hemisfério norte. Se formos comparar aqui com a Argentina, temos aqui uma diferença de... A Argentina tem praticamente um pouco mais de 3 vezes a nossa rede de gasodutos, né? São 30 mil quilômetros de gasodutos. A comparação com os Estados Unidos, por exemplo, é até um pouco de covardia, né? 600 mil quilômetros de gasodutos. Quer dizer, a gente precisa entender que o nosso mercado é um mercado modesto e será ainda durante muito tempo um mercado modesto. Então, em termos de volumes, de dimensão, o nosso mercado não será um mercado como os mercados do hemisfério norte. Dito isso, o que a gente precisa é buscar formas de fazer com que o nosso mercado, embora modesto, seja um mercado desenvolvido, um mercado maduro, um mercado regulatória e legislativamente avançado. Que nós possamos desenvolver aqui uma legislação e uma regulação que permitam que nós tenhamos uma maturidade concorrencial, uma maturidade competitiva nesse mercado, que a gente possa vencer os desafios, né, que as características desse mercado, a cadeia econômica do gás, nos impõe, especificamente as questões dos monopólios naturais, que são uma característica marcante dessa cadeia econômica, né? Então, qual é essa lógica da cadeia econômica do gás natural? É que é uma indústria de rede. É uma indústria em que nós temos infraestruturas essenciais, essential facilities, que cujos os detentores têm uma vantagem econômica absolutamente superdimensionada em relação a todos os outros atores da cadeia. São os monopólios naturais, que são típicos das indústrias de rede, que são típicos das indústrias em que você não consegue multiplicar de forma econômica as infraestruturas. Significa dizer que você tem monopólios naturais em que
a impossibilidade de multiplicar as infraestruturas te leva à necessidade também de mitigar o poder dos monopolistas naturais. E como é que se faz isso? Através da regulação. Em todo o mundo, através de uma regulação que venha a reduzir ou, eventualmente, até anular o poder econômico desses monopolistas naturais. Historicamente, a teoria da regulação e a teoria das essential facilities vem buscando técnicas regulatórias que visem mitigar o poder dos monopolistas naturais, dos incumbentes dessa cadeia. E, basicamente, os mercados maduros e desenvolvidos se baseiam num tripé regulatório, em 3 técnicas básicas de regulação que levam à mitigação do poder dos monopolistas naturais. Essas 3 técnicas são o acesso aberto às infraestruturas, a liberdade dos usuários na ponta e a separação de atividades jurídico e contábil no sentido de evitar, ou pelo menos mitigar, a tendência de verticalização dos agentes dominantes. Essa é uma grande questão. Nós temos aqui hoje a nossa legislação e a nossa regulação vem evoluindo no sentido de consagrar esse tripé regulatório que sustenta mercados maduros de gás natural. E a nova lei do gás é uma coroação, digamos assim, dessa caminhada, dessa evolução. Como chegamos a ela? Começamos lá em 2009 com a antiga lei do gás, a Lei 11.909, que já consagrou algumas dessas técnicas, especificamente a liberdade dos usuários e o acesso aberto às infraestruturas. Embora ainda com o regime de concessão, que, como se constatou, não deu certo, não prosperou, não tivemos concessões de gasodutos, e depois, a partir da constatação de que os parâmetros da Lei 11.909 não vinham contribuindo para o desenvolvimento do mercado, começou-se um novo movimento, a iniciativa Gás para Crescer, em 2016, que veio aproveitar o PL, o Projeto de Lei 6407, para desenvolver uma nova legislação, ou pelo menos para buscar aperfeiçoar a nossa legislação. E, a partir, então, desse PL, chegamos lá no ano passado, em 2021, na Lei 14.134, que é a atual Lei do Gás, uma lei bastante avançada, bastante consagradora desse tripé regulatório, inclusive com algumas técnicas regulatórias, como eu citaria o gas release, que veio agora ser consagrado pela nova lei do gás, a possibilidade de leilões de gás na produção, na ponta da produção, enfim.
e chegamos, então, a uma evolução bastante interessante. Nesse meio tempo, tivemos uma interferência que eu julgo não muito adequada, que foi o termo de cessação de conduta que foi firmado entre a Petrobras e o CAD. E vou explicar por que entendo que não foi muito adequado esse procedimento. O que nós temos hoje? Nós temos hoje, então, com a 1434, uma legislação que é de mercado maduro. A 1434 é uma lei que consagra todos os fundamentos de um mercado maduro de gás natural, como nós vimos aqui, basicamente, as 3 técnicas regulatórias. Então, temos esses fundamentos. Mas o que na verdade, nós queremos com essa legislação moderna e consistente do ponto de vista regulatório? Nós queremos investimento. Nós precisamos investir em produção, em escoamento, em unidades de processamento de gás natural. Nós vimos aqui os dados da nossa infraestrutura ainda muito modesta. Então, nós precisamos investir nisso. Nós precisamos de gasodutos, nós precisamos de terminais de GNL, nós precisamos de investimento. E, para isso, nós precisamos atrair investidores, nós precisamos prevenir a concentração, nós precisamos separar as atividades, nós precisamos evitar a verticalização. E, para isso tudo, nós precisamos de quê? De uma regulação eficaz. Nós precisamos ter reguladores eficazes. Certamente que o melhor regulador para o nosso mercado é o regulador setorial. Não é o regulador econômico, na minha maneira de ver. Daí a minha crítica a esse caminho que foi trilhado no sentido de buscar a ajuda, a colaboração do regulador econômico, no caso o CAD, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, para resolver uma questão que é de regulação setorial. E resolver de uma forma que não sei se foi a melhor solução. Então, vejamos, como é que se faz nos mercados maduros? Como é que se faz nos Estados Unidos? Como é que se faz na Europa? Você tem grandes investidores. Você impede esses investidores de atuarem nos diversos segmentos da cadeia econômica, por exemplo, do gás natural? Não. Você não restringe a participação econômica desses atores, desses agentes. O que você faz é garantir a liberdade empresarial, ou seja, grandes grupos. E aí eu citaria, e vou ao exemplo concreto que tivemos aqui, que é o caso da Petrobras. Foi a melhor solução essa do TCC entre o CAD e a Petrobras? Não sei, tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque a melhor solução é você impedir um grande investidor, e aí, como eu estou falando de Petrobras, poderia falar de Shell, Esso, Exxon, enfim, grandes atores do mercado de petróleo e gás. A melhor solução é eu deixar esses atores, esses agentes, que são grandes investidores, fora do mercado, dizer a eles, não, você não pode investir
neste segmento da cadeia se você investir no outro. Se você investe em produção, você não pode investir em transporte rodoviário. Então, se você está no transporte rodoviário, você tem que sair desse mercado. Não, não é assim. Não é assim que se faz. O que se faz nos mercados maduros é: você pode investir, sim. Agora, você tem que me provar, a mim, regulador, que a sua gestão empresarial em cada um desses segmentos é absolutamente autônoma e independente. Você tem que me mostrar, me provar, que você não está usando o seu poder econômico, seu poder de investimento, para cruzar subsídios, para obter vantagens e fazer um trade-off entre as suas participações nos diversos segmentos da cadeia. Você tem que me provar que não está se aproveitando da sua condição de monopolista natural em determinados segmentos da cadeia para atuar verticalizando as suas economias. Então, você pode, sim, atuar em qualquer segmento da cadeia, investir em qualquer desse segmento da cadeia, desde que as suas decisões empresariais em cada um desses segmentos sejam decisões autônomas e independentes, e eu vou fiscalizar você. E eu vou certificar a sua independência. E nós temos, está previsto na nova lei do gás, a certificação de independência, e hoje até na própria regulação da ANP já tem essa previsão. Né? Então, essa seria a crítica que eu faria, e acho que a gente precisa, talvez, fazer uma revisão nesse ponto, na questão regulatória, e proporcionar a condição de atração de grandes investidores para os diferentes segmentos da nossa cadeia econômica do gás natural, né? Prestigiando o regulador setorial, né? Prestigiando a ANP e as agências reguladoras estaduais, que têm um papel importante, buscando a solução dos conflitos que nós temos, que temos conflitos, né? E daria como exemplo agora a questão do gasoduto Subida da Serra. São questões que a gente tem que resolver, né? dessa dupla competência constitucional do artigo 177 do 25, parágrafo 2º. Precisamos resolver isso da melhor maneira, precisamos coordenar, né, os dois monopólios, o monopólio federal no upstream e o monopólio estadual no downstream, através do regulador setorial. Não independentemente, né, sem recorrer ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que não é por aí que a gente vai resolver, até porque a solução da defesa da concorrência nem sempre, como eu particularmente entendo, foi o caso do TCC, entre CAD e Petrobras, nem sempre é a melhor solução regulatória. Por quê? Porque afastou-se do mercado um grande investidor da área. Então, a melhor solução para o mercado, para os investimentos, para o desenvolvimento da nossa infraestrutura, é deixar a Petrobras ou qualquer outro grande investidor de fora de um segmento, obrigá-lo a se desfazer de ativos em diferentes segmentos da cadeia, ou chamá-lo para investir nos diversos segmentos da cadeia, mas
com independência, com autonomia na gestão desses diversos segmentos, como se faz nos grandes mercados maduros, né? E trazendo recursos financeiros para desenvolver, especialmente a nossa infraestrutura, que está precisando, como nós estamos vendo aí hoje, né? Problema sério, né, de escoamento, gasoduto de escoamento, não se consegue avançar, né, nas rotas de escoamento, não se consegue avançar na construção de gasodutos, já temos que buscar as soluções como essa solução de, né, os jabutis, né, como foi esse jabuti colocado lá na legislação da privatização da Eletrobras, né, de fazer gasoduto, forçar a construção de gasodutos para atender termoelétricas e criar termoelétricas, enfim, essas soluções artificiais não sei se são as melhores. Então, a minha mensagem final é essa: olha, como é que nós podemos fazer para desenvolver nosso mercado? Qual a melhor perspectiva? Chamar os investidores, trazer grandes investidores, trazê-los de novo para o mercado, trazer a Petrobras, trazer a Shell, trazer a Exxon, trazer, enfim, as grandes empresas, os grandes atores desse mercado para investir, fazendo a gestão regulatória desses agentes, prestigiando a nossa agência, as nossas agências e fazendo com que efetivamente esses agentes dominantes comprovem a sua independência, comprovem a sua autonomia de gestão e possam, enfim, atuar em todos os elos da cadeia sem o perigo da verticalização ou do abuso do poder dominante. Tá bom? Era essa a mensagem que eu tinha dos senhores. Agradeço imensamente novamente o convite. Parabenizo de novo a USP pela iniciativa e fico à disposição para continuar o debate do tema, aqui com o e-mail, telefone, também o WhatsApp. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigada, professor Gustavo, pela brilhante exposição. Agora eu já vou passar para o professor Felipe Feres, e aí a gente dá continuidade no debate após a exposição do professor Felipe. Professor Felipe, mais uma vez, obrigada. A palavra é sua. Bom, antes de mais nada, muito obrigado à USP pelo convite, professores José Roberto, Irdan, Maurício. Um grande prazer, eu acho um debate fundamental, ainda mais compartilhando aqui o painel com o Gustavo Mano, né? um dos maiores especialistas no tema, há décadas, ele é a fonte de inspiração e de conhecimento para toda a indústria, inclusive para mim. Então é uma honra, realmente. Eu vou tentar aqui, eu também fiz poucos slides, tá? Porque eu acho que é mais importante a gente debater do que ficar aqui numa fala única. Tá? Eu botei aqui um slide semelhante ao que o professor Gustavo Mano colocou, né, que é o timeline da abertura do mercado. E eu vou, logo após isso, entrar um pouco mais aqui no detalhe da lei do gás, tá? Falar um pouco do que mudou efetivamente na lei do gás e como isso deve né, já estar trabalhando para abrir o nosso mercado. Mas antes de passar na lei do gás, eu queria voltar para o ponto do TCC do professor Gustavo. Né? O professor Gustavo ele foi muitos anos da Petrobras. Eu sou bem mais novo que ele, mas também participei ali no iniciozinho, né, ainda como estagiário em escritório de advocacia do projeto Malhas, né, na construção do duto, do TBG, enfim, eu era bem novo, eu tinha 19, 20 anos de idade, estagiário, e já comecei logo vendo, né, esses grandes investimentos da Petrobras. Então, antes de mais nada, eu acho que queria falar que a Petrobras é uma empresa fundamental. Tá? Sem a Petrobras, nós não teríamos a infraestrutura de gás que temos hoje no Brasil,
nós não teríamos o mercado de gás que temos hoje, nós não teríamos o pré-sal. Tá? A Petrobras é uma empresa absolutamente fundamental na história do setor de energia do país. Né? Pouca gente sabe, mas a Petrobras também investiu muito em termoelétricas, em PCHs, né? via né? BR Distribuidora, quando ainda era dela. Então, a Petrobras sempre foi um vetor de investimento fundamental no setor de energia no Brasil. Só que eu faço um contraponto aqui, com todo respeito ao professor Gustavo Mano. A Petrobras, eu acho que o Brasil ficou atrasado no ponto de abertura do mercado, né, e redução do papel da Petrobras para que pudesse fomentar a entrada de outros agentes. Então, né, eu comecei nesse setor lá em 2002, né, relativamente recente, de forma recente, muito novo, e eu sempre via como investidores, né, tinham um certo problema em ingressar no mercado brasileiro por conta do monopólio da Petrobras. Então, a Petrobras, né, desde os anos 50, 60, até recentemente, era um monopolista de fato. Né? A gente pode falar do monopólio natural, só que eu estou falando aqui do monopólio econômico, de fato, da Petrobras em toda a cadeia produtiva do setor de gás. Então, ela era a grande produtora de gás, com mais de 90% da produção, e né, que algo continua ainda hoje, dono de toda a área de transporte, acionista relevante de quase todas as distribuidoras de gás natural, dona das grandes termoelétricas, ou seja, do consumidor do gás, dona das plantas de fertilizante. Então, a gente tinha uma situação no Brasil em que a Petrobras era monopolista em toda a cadeia de valor do gás natural, da produção ao consumo do gás. Isso fez com que, durante muitos anos, o mercado de gás do Brasil, na minha humilde opinião, não se desenvolvesse a todo o seu potencial. Né? Eu não estou dizendo que a Petrobras é culpada, só estou dizendo que, como política pública no Brasil, o Brasil quis ter uma empresa estatal de petróleo e gás. Isso fez com que ela tivesse monopólio todo completo da cadeia, ainda que em 95, né, através das emendas constitucionais, o mercado juridicamente fosse aberto, né, a partir de então, abriu-se com a lei do petróleo em 97, lei do gás em 2009, nova lei do gás agora em 2021. Mas o arcabouço, ele foi, de certa forma, limitado, né, o potencial dele de abertura do mercado foi limitado por conta do papel da Petrobras de monopolista. Então, nós tivemos, sim, investimento no Brasil, né, principalmente em EIP. Então, algumas empresas entraram, né, muitas empresas entraram fazendo parcerias com a Petrobras, etc. Mas no setor de gás, como a Petrobras era monopolista de toda a cadeia de valor, na prática, né, ela sempre comprou o gás dos seus parceiros. Então, ela comprou o gás na boca do poço, o sistema de escoamento era dela, a UPGN é dela. Então, a partir da boca do poço, ela continuava ali como monopolista. Então, o professor Gustavo colocou, né, usou um termo aqui que eu achei interessante, o mercado de gás do Brasil como um setor maduro. Eu vou nesse ponto, e é nesse ponto que eu acho que eu discordo mais. Eu acho que o setor de gás do Brasil não é nem um pouco maduro. Se a gente olhar a infraestrutura de gás que nós temos, né, o potencial de consumo de gás que nós temos, vis-à-vis o que ele é hoje e o que ele pode ser. Né? O mercado de gás do Brasil ele é muito incipiente nesse aspecto. Né? Hoje em dia, né, com a lei do gás, com o TCC, eu venho representando muitos clientes industriais brasileiros que agora passam a ter acesso a gás de outros fornecedores, que antes tinham que vender gás para a Petrobras. E essa venda forçosa, né, desculpa, essa proibição da Petrobras de comprar o gás na boca do poço, que vem abrindo o mercado, ele não veio da regulação, né, ele não veio da ANP, ele não veio da lei do gás, ele veio do TCC. Então, o TCC do CAD, ainda que eu concorde com o professor Gustavo Mano que, né, talvez alguns aspectos ali de verticalização ele tenha sido agressivo demais, só que em outros aspectos, na minha visão, gas release, está no TCC, né, a Petrobras não poder comprar o gás dos parceiros, dar acesso ao PGN, dar acesso ao escoamento, vender a infraestrutura de transporte, para mim, esses aspectos do TCC são e serão absolutamente fundamentais
fundamentais para a gente abrir o mercado de gás, para a gente ter mais investimento, né? Seja em IP, seja em infraestrutura, seja no consumo, né? E ele foi fundamental porque a lei do gás ela foi negociada durante muitos anos no Brasil. Arrisco a dizer aqui, desde 2015, a lei do gás foi negociada. E por conta de embates no Congresso, né, principalmente em razão do artigo 25 da Constituição, né, que deu lá o monopólio de distribuição de gás canalizado para os estados, a lei ela travou em vários aspectos. Então, na minha opinião, os programas Gás para Crescer, Novo Mercado de Gás, o decreto, né, de 2018 e o TCC vieram a calhar justamente para forçar um pouco mais essa abertura do gás, enquanto a lei do gás estava sendo negociada. E, finalmente, a lei do gás passou em 2021. Mas, antes da promulgação da lei do gás, a Petrobras já começou a vender seus ativos, já começou a dar acesso ao PGN, já não pôde mais comprar o gás na boca do poço. Então, antes mesmo da lei do gás, a gente começou a ver uma abertura do mercado. E por que eu digo que o Brasil chegou atrasado no jogo? Tá? Se a gente pega a experiência europeia, e o Gustavo Mano pode falar isso muito melhor do que eu, o Brasil, ele, do ponto de vista de mercado, ele é muito mais semelhante ao mercado europeu, ao mercado americano, do que um mercado pequeno em que você tem uma estatal do petróleo, né? Que são países exportadores de petróleo e necessitam da receita do petróleo para se financiar. O Brasil não precisa disso. O setor do petróleo do Brasil, com relação com o PIB, não tem número de cabeça, mas até pouco tempo era 15%, né? Até menos. Então, o Brasil não é dependente do setor de petróleo. Só que os nossos clientes industriais, eles precisam da matriz energética, precisam da fonte do gás para crescer, para expandir. E quando você tem um monopolista de toda a cadeia de valor, você limita muito o crescimento do mercado. Então, acho que o TCC ele é importante, sim, nesse aspecto, para a gente, de maneira forçosa, abrir o mercado. Então, se a gente pega, né, Inglaterra, a BG já foi uma Petrobras, né? Só que lá no final dos anos 80, foi decidido que a BG fosse privatizada, né? As estatais também francesas, né? Várias privatizadas, né? A Engie, né? Era a Gaz de France, né? Áustria, Espanha, né? Então, se você pega toda a Europa ali nos anos 80, anos 90, eles privatizaram as estatais. Isso fez com que o mercado deles crescesse, tivesse investimento em infraestrutura. A infraestrutura de transporte de gás europeia é uma coisa monstruosa, se comparado com o tamanho do mercado deles. Até a Argentina, né? A gente critica muito a Argentina, mas a infraestrutura de gás da Argentina é muito maior que a brasileira. Os Estados Unidos, não vou nem comparar, né? Os Estados Unidos milhões de quilômetros de dutos, né? Então, acho que a gente está no momento aqui no Brasil de que todo esse arcabouço, né? Vou chamar de arcabouço regulatório e ações regulatórias, desde 2016, com o novo mercado de gás para crescer, decreto e TCC, eles foram importantes para a gente finalmente abrir o mercado. Eu dou só um exemplo, né? Na lei do gás, né? A gente tinha um regime de concessão de transporte, a gente tentou fazer uma única chamada pública de construção de duto, um duto de 14 quilômetros, para ligar lá o Comperj, o Itaboraí Comperj, e não foi para frente. Aí vamos ver quem são os culpados. É a Petrobras, é o arcabouço, mas fato é, um momento ali que a Petrobras ainda era monopolista, num regime jurídico ruim, que é a concessão. Isso mostra com que a gente precisava de um investimento imaterial, vis-à-vis o tamanho da rede, e não foi feito. Eu continuo nesse exemplo, né? Veio a lei do gás, veio o TCC, a Petrobras vendeu a NTS e o gasoduto foi feito, né? O gasoduto será feito, né? E a gente vê aqui a NTS, a TAG, com vários planos de investimento no Brasil, né? Para ampliar a malha. Então, eu concordo com o Gustavo que a verticalização não necessariamente é um problema, mas ele passa a ser um problema quando nós temos um monopolista no mercado. Se você não tem um monopolista, se você tem um mercado aberto, sim, concordo, verticalização, uma regulação ex ante,
talvez não seja mais apropriada. Vamos ver eu sou na escola de Chicago, eu prefiro uma regulação, uma atuação ex post, né? Você vê se tem abuso, você vê se o monopólio cria problema e você toma medidas regulatórias, como esse TCC do CAD, para sanar uma questão concorrencial do mercado. Eu prefiro uma regulação menor, maior liberdade do mercado. Eu também concordo que desverticalização talvez não seja a solução para tudo, mas eu acho que no Brasil o grande problema era o monopólio da Petrobras, que vem sendo mitigado. É claro que agora, com o novo governo, a gente tem que ver como a gente vai dar provavelmente vai dar um cavalo de pau de novo na política pública, né? Por tudo que a equipe de transição da área energética vem falando, né? Então, já determinou-se que a Petrobras vai parar desse investimento, já determinou-se que ela vai potencialmente investir novamente em refinarias. Então, a gente vai dar um cavalo de pau, infelizmente, né? Porque o Brasil, a gente tem essa questão ideológica que supera muito, né, a nossa incapacidade de fazer política de Estado e planejamento de longo prazo. Então, vamos ver como é que vai ficar, mas o que eu queria falar sobre esse ponto de TCC, etc., é que o TCC foi bom e tem sido bom nesse aspecto de abrir o mercado, né? Como eu falei, eu tenho vários clientes agora firmando, finalmente, contratos de gás natural de longo prazo com outros supridores no mercado livre de gás. Então, eles estão conseguindo sair ali, né, da Petrobras, e a Petrobras aumentou o preço em 50% do gás, né, do dia para a noite, de forma desnecessária, na minha visão, porque, né, a participação do GNL no mercado brasileiro ainda é muito residual, mas, enfim, ela tomou essa decisão, né, as distribuidoras ficam na mão da Petrobras também em grande parte. Então, por conta do TCC, por conta da lei do gás, eu finalmente está trabalhando em GSAs aí de longo prazo que eu digo 5 a 7 anos, por conta da estabilidade do mercado de gás, de grandes consumidores com fornecedores, e fornecedores estes que antes do TCC vendiam para a Petrobras. Então é meio que um círculo vicioso, né? Vende para a Petrobras faz o preço dela, você não consegue desenvolver o mercado, você não tem acesso. Então, acho que estamos num momento muito positivo no Brasil. Eu tenho escutado muito que a lei do gás, na verdade, ela é muito tímida, muito principiológica, não abriu o mercado. Mas, pessoal, foi a lei que a gente conseguiu, né? Quem trabalhou na lei, como eu, viu o quão difícil foram as negociações no Congresso, muitos stakeholders com interesses distintos na lei. Foi uma lei boa, né? E já passando aqui na lei, né? Ela mexeu de forma profunda nos 4 segmentos da cadeia, né? O professor Gustavo falou que a indústria de gás é uma indústria de cadeia, então ela mexeu em todos os setores. Então, né? Enfim, ela começou, na verdade, ali no escoamento, né? Que eu chamo ali ele é um midstream, mas ele faz parte da IP. Então, ele trouxe aqui, né, como Essential Facility, né, ele trouxe um regime de acesso negociado não discriminatório, que é um pouco diferente do livre acesso que a gente tem em gasodutos de transporte. E eu acho que foi positivo nessa minha ideia de que eu prefiro uma regulação ex post e liberdade para o mercado dele negociar, né, os termos de acesso, que eu acho que isso fomenta o investimento, do que você ter um regulador sempre determinando como esse acesso é feito. Então, a lei do gás, ela estabeleceu um regime de autorização e um regime de acesso negociado e não discriminatório para as essential facilities, né, do EIP até o processamento do gás, e isso inclui terminais de GNL. No segmento de transporte, foi a alteração mais profunda, né, e, na minha visão, fundamental, que foi, a gente saiu do regime que não deu certo da lei do gás anterior, de concessão, você precisava fazer licitação pública, etc., né? A gente não construiu nenhum gasoduto novo. Agora a gente tem um regime, pelo menos no papel, na lei, mais simples, né? Autorizativo, ainda tem chamada pública, né? Para você dimensionar demanda, mas você não precisa de uma licitação pública, em tese é algo mais rápido. Eu acho que ainda tem algumas melhorias para fazer nesse ponto específico. Até o conceito de chamada pública para construção de duto, será que é necessário? Chamada pública para acesso a duto, será que é necessário agora com o novo regime de entradas e saídas, que você tem muito mais liquidez na contratação de capacidade? Será que a gente precisa, né, de uma atuação da ANP
mais intervencionista nessa parte de contratação do serviço de transporte. Eu tenho minhas dúvidas, eu preferia um mercado um pouco mais livre e, como eu falei, né, uma atuação da ANP ex post, né, se ocorrerem problemas no acesso, aí a ANP ela atua, mas para mim eu não vejo problema em, por exemplo, você em determinado duto, né, determinada característica de mercado, você ter uma negociação bilateral do contrato de transporte, por que não? Né? Acho que a regra, como a infraestrutura do Brasil ela é muito limitada ainda, né? E os mercados são muito diferentes entre si, né? Um mercado mais maduro aqui no Sudeste, um mercado um pouco menos maduro no Nordeste, né? Características de mercado diferentes. Eu acho que a gente deveria dar um pouco mais de liberdade aos agentes de buscarem as soluções dependendo da região de mercado em que eles atuam. Mas foi uma ótima, né, mudança, saindo da concessão e para autorização. Eu acho que a desverticalização nesse ponto do transporte, eu concordo com o professor, eu acho que existem casos em que a verticalização, ela, na verdade, é fundamental para o investimento. Então, se você tem um mercado absolutamente novo de gás, né, em que você não tem infraestrutura, só que você tem uma descoberta de gás, né, você tem clientela, mas é um investimento que você, no subsídio cruzado, né, é a forma de você fazê-lo, né, ou seja, o EIP subsidiando o midstream, como muitas vezes acontece, e na lei do gás, a gente teve essa discussão, né? Então, assim, como regra de verticalização, mas você poderia ter exceções, caso você demonstrasse para a ANP que a verticalização, em determinado caso, fosse, na verdade, positiva. Então, acho que a lei ela foi rígida demais nesse aspecto da desverticalização, e concordando aqui com o professor Gustavo, a gente poderia ter um regime um pouco mais flexível, apesar da desverticalização ser importante, dependendo do mercado. Então, eu falei do transporte, falei do Essential Facilities, estocagem, absolutamente fundamental, uma mudança estruturante no Brasil, né? Antes, na lei anterior, 2009, né, era um regime também de concessão, né, estocagem subterrânea em informações geológicas, regime de concessão com licitação, não deu certo. Eu sempre tive clientes interessados nesse mercado, né, no mercado de estocagem, mas nunca foi para frente por conta da insegurança jurídica. Teria que ser regulado, teria que ter licitação, e não funcionou. Então, a lei do gás de 2021, a nova lei do gás, veio para estabelecer um regime de autorização muito mais flexível, e eu já começo a ver muita indicação do mercado e indicação da ANP que essa indústria de estocagem, esse mercado de estocagem vai sair do papel, e o professor Gustavo pode me corrigir se eu estiver errado, mas estocagem, seja no Brasil, seja na Europa, ele é absolutamente fundamental para a segurança energética e balanceamento de rede de transporte, né? Ele é uma peça-chave no mercado, né? Europa, por exemplo, só não vai ter apagão, eles só não vão morrer de frio nesse inverno, porque eles têm estocagem e a estocagem está cheia. Eu estive em Hamburgo, Alemanha, 2 semanas atrás, né? Esse foi um grande tema lá de debate, e os europeus, em geral, não estão tão preocupados, né? Óbvio, o preço da energia subiu de maneira importante, mas eles não estão preocupados com segurança no suprimento, eles não estão preocupados porque os reservatórios deles estão cheios. Isso é fundamental, e o Brasil não tem estocagem até hoje, né? Então, vamos ver, né, se isso vai sair do papel. Você tem a questão, né, da reinjeção do gás, que é um outro tema extremamente controverso, né, que é uma forma de estocagem. Eu vi a reação do professor ali, mas não é uma estocagem que eu digo com o mercado separado para prestação de serviço, para balanceamento, mas, né, é um fator importante também do debate aqui no nosso mercado. Mas nós vamos ver nos próximos meses, com toda a segurança, as primeiras, se não investimentos, mas as primeiras consultas na ANP para investimentos em estocagem subterrânea como prestação de serviço. Isso vai ser fundamental para mudar o mercado no Brasil. E comercialização e distribuição. Eu acho que o artigo 25, né, é um artigo sobre o qual eu dou uma aula específica, né, eu fico 1h30 falando sobre ele. Para mim, ele é um grande erro constitucional, né, é uma grande confusão. Enfim, um tema extremamente controverso, né? Na minha visão, já falei 25 vezes aqui em outras ocasiões, ali é serviço de movimentação de gás natural, né? O serviço público,
né? Compra e venda de gás não é serviço em lugar nenhum no mundo. Compra e venda de gás, ele é uma atividade concorrencial por natureza, não é um monopólio natural. O monopólio natural ali é a movimentação do gás, assim como é o transporte do gás. Então, o monopólio natural, distribuição com o monopólio natural, é a movimentação do gás. E isso sim tem que ser monopólio, tem que ter área de concessão, tem que ter regulação, né, estadual. Só que a gente se perdeu nesse debate vários anos atrás, especialmente na época do Programa Prioritário Termoelétrico, né? E isso nunca mais foi corrigido, e é o que é, e é um dos grandes gargalos para a abertura do mercado de gás hoje em dia no Brasil, né? Porque antes de você investir, seja no seu projeto, né, de suprimento, seja onde você vai botar sua fábrica nova, você agora é obrigado a olhar a legislação de cada estado. E isso é extremamente ruim para a abertura do mercado de gás no Brasil. É extremamente ruim para a reindustrialização do Brasil. A gente esquece disso, mas o gás natural, ele é um vetor de reindustrialização. Então, ao invés de a gente ir, né, para uma política pública semelhante ao setor elétrico, em que você consolidou a regulação do mercado livre, né? É uma regulação federal, e agora tem um novo PL no Congresso que vai passar, que você vai ampliar ainda mais o mercado livre de gás via regulação federal. A gente perdeu a chance aqui de harmonizar a regulação, a legislação do setor do gás natural a nível estadual, perdeu a oportunidade de harmonizar e botar os mesmos requisitos nos estados. Na minha visão, seria absolutamente fundamental para a gente finalmente abrir o mercado. E, de novo, a gente está perdendo tempo. Eu vou aqui encerrar a minha fala com o bode na sala, que é o hidrogênio, transição energética. Nós estamos perdendo tempo, seja porque o novo governo já indicou que vai aumentar o papel da Petrobras no setor de EIP de gás de novo, numa época de plena transição energética, em que o petróleo, né, nós não sabemos até quando vai ter a relevância que ele tem. O gás natural, ele na Europa, daqui a 5 a 10 anos, já vai ser substituído pelo hidrogênio verde. Isso é um fato, isso não é invenção de ninguém. Eu estive lá, conversei com um monte de gente, né? A Alemanha está construindo 5 terminais de regaseificação de gás. Todos esses terminais, eles estão sendo construídos de forma que sejam adaptáveis a hidrogênio. Então, a Europa já está vendo o gás natural como um energético ponte para o hidrogênio. E a gente aqui ainda está perdendo tempo discutindo o papel da Petrobras, regulação estadual de gás natural, e a gente está perdendo tempo e perdendo uma grande chance de reindustrializar. O que eu mais escuto na Europa é crise energética na Europa, da forma que está, no curto e médio prazo, vai gerar desindustrialização da Europa. Isso é um fato, porque o preço da energia está nas alturas, o preço do gás está nas alturas e não vai voltar tão cedo, seja por conta da guerra, seja por conta da transição energética. Então, política pública na Europa agora o preço do gás natural vai ficar alto. Isso pode gerar desindustrialização europeia. Só que isso é uma grande oportunidade de reindustrialização do Brasil, porque essas indústrias europeias, elas vêm para a América Latina. Seja porque o nosso gás é abundante e é barato, seja porque nós temos a maior capacidade global em termos de geração de energia limpa para a produção de hidrogênio verde. Então, o que me frustra no Brasil nós temos tudo. Fonte de energia, população, demanda, crânios, preparo, só que a gente se perde a cada 4 anos do debate ideológico, que trava o Brasil, que nos atrasa. Então, eu só queria deixar essa última mensagem aqui, agradecer de novo ao convite da USP, agradecer ao professor Gustavo Mano. Gustavo, com todo respeito, desculpa se eu falei alguma coisa que você não concorde, mas eu fico muito frustrado nessas horas, porque eu vejo o potencial do Brasil e eu vejo que a gente se perde nessas discussões ideológicas, essas brigas entre os estados, briga entre União e Estados, que a gente não consegue e não vai, infelizmente, isso faz com que a gente não atinja o nosso potencial. A gente tem um potencial gigantesco no setor energético, seja gás natural, seja hidrogênio. Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco se a gente fizer as coisas corretas, né? E esse trabalho da USP é fundamental, né, para trazer um pouco mais de visão e awareness para esse problema, porque se a gente fizer as coisas certas, em termos de política pública gás natural,
energia, hidrogênio, esses serão vetores para a reindustrialização do Brasil. Não tenho dúvidas disso, eu não tenho. Então, agradecendo de novo aí, eu encerro por aqui. Muito obrigado, Felipe e Gustavo, pelas suas apresentações e por enriquecer este debate. E eu tenho uma pergunta para os dois, na verdade, inicialmente. E a lei do gás tem sido, pelo menos, veiculada para o público em geral como uma forma de, através da abertura do mercado e permitindo a entrada desses novos agentes, incrementar a competitividade desde a oferta, no intuito final de reduzir o preço final para o consumidor, garantir uma energia com um preço menor. Vocês acham que isso se materializa perante a realidade geopolítica global? Vai ser um objetivo que vai ser cumprido com esta lei? Bom, fazer só uma correçãozinha. O Felipe é um craque. Aliás, é um craque entre craques, né? Também joga num time que só tem Neymar lá, né? Giovanni Loss. Basta começar por aí, né? Então, eu vou... Na verdade, não é nem um esclarecimento. Talvez eu não tenha me expressado bem. O que eu quis dizer, Felipe, não é que nós temos um mercado maduro, não. O que eu quis dizer é o seguinte: hoje nós temos uma legislação, e a lei do gás é uma lei de mercado maduro. É uma lei que é uma Ferrari para você andar numa estrada de terra, digamos assim, né? Nós hoje temos uma Ferrari para andar em estrada, né, vicinal, né, sem asfalto. Então, ou seja, nós temos hoje uma legislação que é de mercado maduro de gás natural. Nós temos um mercado que é esse, do tamanho que a gente concordou aqui, que é um mercadinho, né, pequenininho. Bom, questão essa questão, Maurício, que está colocada para nós hoje. Entendeu? Nós temos hoje no Brasil uma legislação que nos permitiria ter um mercado maduro de gás natural, mas que, dada a realidade, e nisso o Felipe foi muito feliz em mostrar essa realidade, devido a uma série de probleminhas, e um dos problemas que eu acho que é um dos mais graves que a gente enfrenta é essa questão do duplo monopólio na cadeia, né, entre União e Estado, que não tem uma legislação de coordenação, como nós vemos em outros aspectos, em outras áreas, por exemplo, no direito ambiental, você tem competências, né, das 3 esferas de poder, mas você tem também regras de coordenação para isso. E no gás natural nós não temos. Nós temos 2 monopólios colocados na cadeia. Olha, você tem aqui um monopólio da União, lá no upstream e no midstream, e tem um monopólio dos estados lá no downstream. E como é que você resolve os conflitos aí no meio? Não resolve. Quem é que diz se um gasoduto é de transporte ou é de distribuição? Cada um diz. A ANP diz que é de transporte e o Estado diz que é de distribuição. E quem é que está com a razão? Todo mundo e ninguém. Porque não tem regra de coordenação entre essas 2 legislações, federal e estadual. Então, nós temos um problema sério para resolver, que nós não conseguimos resolver. E para onde que caminha o nosso mercado? Né? Eu acho que essa é a preocupação do Maurício. Não caminha. Creio, não sou tão
otimista quanto o Felipe, infelizmente. Talvez pela idade, que eu sou velho, né? Ele é jovem. Né? Jovem otimista, que bom, maravilha. A juventude é uma beleza. Né? A velhice é chata, a gente fica ranzinza, rabugento. Né? Então, eu não sou mais tão otimista. Eu acho que, por exemplo, eu estava rindo aqui, porque o Felipe falando, a gente não faz estocagem no Brasil. Pô, Felipe, a gente está estocando 47% da nossa produção. Estamos reinjetando 47%. Então, e não escoa. Que gás é esse? Entendeu? Então, esse é um problema. E estamos importando GNL para termoelétrica. Quer dizer, qual a perspectiva? Aí você olha, você tenta fazer um olhar prospectivo para esse mercado. Não. Para onde que eu vou? Quem é que vai investir em gasolina de escoamento? Aí vem a questão. Todas essas questões que você colocou muito pertinentemente, que são questões regulatórias, por exemplo, Petrobras comprando gás na boca do poço. Se resolve isso regulatoriamente. Se resolve com uma agência reguladora, como resolveu no Reino Unido, na Inglaterra, como resolveu a FERC nos Estados Unidos, lá na década de 90. Então, não pode mais, não vai vender. Não vai comprar. Pronto. Acabou. A Petrobras pode ficar lá, ou a outra grande empresa pode ficar? Pode. Desde que ela não tenha esse poder de mercado. Hoje, a Petrobras se desfez dos ativos de transporte de gás. E o que isso significou até agora? Nada. Os mesmos 9.400 quilômetros de gasodutos que nós temos há 20 anos, 10 anos, sei lá. Não significou nada. Por quê? Porque é muito menos importante a Petrobras eventualmente estar investindo em gasodutos, mas estar se submetendo à regulação e à legislação, dando acesso à infraestrutura, né, gerindo aquele ativo de uma forma independente, de uma forma não... Eu aí discordo um pouco. Acho que a verticalização num segmento como a indústria de gás não é nunca positivo, entendeu? Não é nunca positivo a verticalização. Mas o investimento nos diversos elos da cadeia, desde que você se submeta às normas regulatórias, desde que você faça a separação de atividades, desde que você tenha liberdade para os usuários, desde que você tenha o acesso às infraestruturas, e acho que, concordo com você, Felipe, que o acesso negociado, como está na nossa nova lei do gás, é uma solução muito bacana, muito avançada, entendeu? Melhor do que uma regulação ex ante. Nesse ponto, acho que realmente é muito interessante. Mas acho que, sabe, procurando entrar no enfoque do Maurício, acho que o nosso mercado, aqui a perspectiva geopolítica do mercado de gás brasileiro, para mim, no curto e médio prazo, não é muito... Eu não tenho muito otimismo com relação a isso. Acho que ainda vamos continuar marcando passo durante um tempo. Eu torço para que eu não tenha razão. Torço para que o otimismo do Felipe seja o vencedor desse embate aqui de ideias.
Não, professor Gustavo e Maurício, certamente o mercado de gás ainda está muito aquém das suas possibilidades, tá? Muito aquém. Mas eu acho que o meu otimismo vem de estar vendo na prática, como eu falei, né, os primeiros contratos aí de longo prazo de grandes consumidores com fornecedores que não no Mercado Livre, fora a Petrobras, então, né, porque é público, né? Suzano em contrato de GNL com a Eneva, né? Um exemplo. Só que a gente vai ver esses exemplos agora não só em GNL, mas também em gás natural, né? Vou dizer na malha, né? Esses contratos vão começar, né? Muito por conta desse investimento da Petrobras também em refinaria, em fertilizante, né? A gente está criando um mercado grande consumidor. E esses contratos aí, né, eles não são públicos, obviamente, as negociações estão em andamento, mas os contratos com os fornecedores fora Petrobras, eles continuam indexados ao Brent. Tá? Então, são contratos aí, né, normais, padrão, 12%, 15% do Brent, muito diferente dos contratos que a Petrobras forçou nas distribuidoras, né, a Henry Hub, né, contratos caríssimos, a GNL. Então, já que a gente tem produção doméstica, né, apesar da questão da rejeição, que sim, é importante, mas temos produção, né, os grandes produtores obtiveram acesso ao PGN da Petrobras, isso mudou totalmente, isso mudou e vai mudar ainda mais o dinâmico do mercado. Então, eu estou otimista porque eu estou vendo alguns contratos sendo firmados aí com grandes fornecedores, algumas tradings também que não têm portfólio entrando no mercado. Eu acho que para a entrada da trading, eu acho que outro ponto muito interessante que tá na resolução do CNPE, algumas legislações estaduais, que é a figura do fornecedor de última instância. Eu acho que a gente vai precisar desse cara ainda, pode ser a Petrobras, pode ser a distribuidora, para o mercado, de fato, o novo mercado sair do papel, né? Porque ele ainda não é líquido, poucas empresas têm portfólio, né, para dar segurança, fornecimento para grandes indústrias, mas já estou vendo o contrato de gás de longo prazo sendo firmado com fornecedores. E a NTS, professor, né, eu até chequei aqui, né, o GASIG, o Itaboraí Guapimirim, ele vai começar a operar no primeiro trimestre do ano que vem, então ele está pronto. A NTS está fazendo chamada pública, e a NTS, eu tentei achar aqui, não encontrei, ela recentemente anunciou investimento na ordem de 2 ou 3 bi de dólar em expansão da malha. Então, a gente vai começar a ver investimentos dela na expansão da nossa malha, seja aumento de capacidade, ou seja, compressão, né? seja aumento da extensão. Então, a gente vai sim começar a ver. A TAG, né, ela também tem planos para a malha, né? Eu acho que ao ver, por exemplo, o que a Engie faz na Europa, né? Eu não estou dizendo que ela vai fazer a mesma coisa aqui, né? Mas se a gente for ver o que a Engie faz na Europa, que é a dona da TAG, ela participa do mercado em toda a cadeia do midstream, então ela faz estocagem, ela faz processamento, ela faz um monte de coisa que eu acho que né, ao mercado abrindo aos poucos, ela vai participar desse segmento também. Então, eu estou otimista porque eu estou vendo na prática, ainda que de forma tímida, contratos sendo firmados, alguns estados, né, como Bahia, Sergipe, privatização de distribuidora no Rio Grande do Sul, agora no Paraná também deve acontecer. Eu acho que aos poucos a gente vai abrindo, vai criando um mercado com outros fornecedores e preparando aqui a nossa entrada no mercado de hidrogênio verde. Tá? Eu acho que o mercado de hidrogênio verde é uma coisa fundamental. A Unigel, né, já anunciou, né, amônia verde, né, uma fábrica. Aqui no Brasil, a gente é um grande produtor de alumínio, né, e alumínio verde ele é um tema global, né, e o Brasil pode ser um grande exportador de alumínio verde na cadeia global. A nossa matriz energética ela ainda está muito aquém da sua capacidade em termos de eólica, solar e outras. Então, eu estou bem otimista que nos próximos anos a gente vai ver alguns grandes contratos de gás sendo anunciados, acesso à malha de transporte, né? TBG andou meio de lado ali, né, na chamada pública dela, mas algumas lições foram aprendidas, né? Especialmente ali do que eu falei, né? Dar um pouco mais de liberdade
de negociação bilateral, que eu acho que apesar de ser um monopólio natural, um tema um pouco mais sensível, eu acho que em alguns casos pode ser uma solução do que uma interferência muito grande da ANP em tarifa, em procedimento. Eu acho que poderia dar um pouco mais de liberdade para os agentes se comporem e negociar. Então, eu estou otimista porque eu estou vendo, ainda que timidamente, alguns contratos, interesse em estocagem, não estocagem de realização, mas serviço de estocagem. Então, eu acho que vai sair do papel, né? E eu não acho que seja um problema da lei do gás. Eu concordo 100% com o professor Gustavo. A nossa legislação é uma Ferrari, justamente aqui no mercado, né, numa estrada cheia de lombada, né? Essa Ferrari vai dar umas pancadas aí no quebra-mola, né? Mas eu acho que vai sair do papel, sim, e está saindo. Muito bacana muito o obrigado aos debate. dois. Muito bacana o debate, professores Gustavo e Felipe. Acho muito interessante essa questão, né, de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, quem vem primeiro, a regulação ou o mercado desenvolvido e os agentes fazendo várias negociações, investindo e gerando todos os benefícios que são possíveis com o uso do gás. E aí é um ponto bem interessante que o professor Gustavo levantou. A gente injeta muito gás. E aí, com as descobertas do pré-sal, para se produzir petróleo, a gente tem injetado mais gás ainda, porque não saiu do papel projetos relevantes, como, por exemplo, a Rota 4. Né? E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre a possibilidade desses projetos saírem do papel, se vocês têm visto movimentos para, de repente, a Rota 4 sair do papel, e aí a gente ter uma maior oferta de gás, e aí tendo uma maior oferta de gás, como o próprio professor Felipe falou, né, é possível injetar gás a um preço bem razoável no mercado, e aí aumentar a produção industrial com esse gás, inclusive termoelétricas, né, e a gente vê, por exemplo, eu tenho uma aluna que está estudando a integração gás e eletricidade, e aí eu fiquei falando para ela, nossa, vamos correr, porque senão perde o time. Por quê? Porque as termoelétricas a gás é um diferencial, mas como o próprio Felipe falou, já está surgindo outros energéticos, como o hidrogênio verde e outras possibilidades que talvez o time da geração elétrica a gás se perca, né? Então, o mercado ele é muito dinâmico, as mudanças estão ocorrendo, né? E aí eu queria ver a opinião de vocês sobre isso, se está tendo aí investimentos e possibilidades de sair essa Rota 4, para que o gás, o pré-sal, ele seja escoado e aí se tenha uma oferta de gás nacional bem relevante. Eu queria, se possível, adicionar uma questão à pergunta da Aidan. Eu gostaria de ouvir dos colegas também o impacto que teve a declaração da ONU e da União Europeia de declarar o gás como sendo uma energia verde. Não só o gás, como também a energia nuclear. Se essa afirmação vai impactar a utilização do gás aqui no Brasil. Desculpe, colocar uma questão além da sua. Obrigado. Bom, Zé Roberto, vou começar pela tua colocação. Não sei até que ponto essas questões, o que é energia verde, o que não está muito ligado à questão. Ele estava falando das questões ideológicas, está muito ligado a questões ideológicas, né? Eu, por exemplo, com os meus colegas do setor de energia e o pessoal da área ambiental, tive vários embates, porque eu, uma vez, numa ocasião, numa reunião, ousei dizer que, para mim, uma das energias mais limpas que existia era nuclear. Você pega uma pastilhinha pequenininha de urânio, né? Transforma num monte de vapor, gera um monte de energia, depois pega aquela pastilhinha, coloca num invólucro lá de chumbo, enterra aquilo, ocupa um espaço bem pequenininho. Quer dizer, então, né,
Ora, eu sempre ouvi dizer, olha, e estudo um pouquinho sobre gás há algum tempo, né? Olha, o gás natural ele não é uma panaceia, não. Ele, dentre os fósseis, é o melhorzinho. Mas ele não é limpinho, não. Não tem nada de limpo. Tem emissão. Certo? Gera, né? Polui. A queima dele também é ruim. Então, é verde. Eu não sei se esse tipo de declaração da ONU, até que ponto isso gera impactos, vamos dizer, práticos, né? No dia a dia, na prática do dia a dia dos agentes econômicos das cadeias de valor, especialmente do gás natural. Não sei. Acho que o que tem de importante, isso sim, e o Felipe pontuou muito bem, é um movimento claro de transição energética, sim, né? Para uma energia, para o hidrogênio. E isso também, enquanto houver a perspectiva de o hidrogênio ser economicamente mais interessante. Então, por enquanto, parece que a perspectiva dos agentes econômicos é de que, no médio a longo prazo, o hidrogênio seja mais econômico que o gás natural, que as outras formas de energia. Então, estão investindo nisso. Se em algum momento dessa caminhada disser, não, vai dar não, o custo disso é alto, certamente que os investimentos freiam e dá-se um passo atrás. Espero que isso não aconteça. Eu acho que não, talvez não. Tecnologia, os investimentos em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento estão muito altos nessa área. Então, acredito que não. Quanto à questão que a Irdan colocou, Irdan, eu sou um sujeito que eu penso da seguinte forma, olha só, se houvesse uma enorme demanda por gás natural, se a indústria brasileira, se a macroeconomia brasileira tivesse funcionando, se o nosso parque industrial tivesse funcionando a 95% da capacidade instalada, a questão da Rota 4, da 3 e da 4 já estava resolvida. Já estava resolvido. Aparecia o dinheiro. Alguém ia aparecer com esse dinheiro porque precisa do gás. Se não resolve, é porque não tem interesse. A minha maneira de ver, se não resolve, por que a Rota 3 não termina e a 4 não vai adiante? Tem demanda por gás? Só pode ser. Porque se tivesse, já tinham resolvido. Eu preciso desesperadamente de gás natural. Eu, mercado, né? Eu, indústria, preciso de gás. Então, vamos resolver. O gás tem que escoar. Para mim é simples assim. É porque nós estamos com o nosso parque industrial. A questão, para mim, é macroeconômica. A hora que nós retomarmos a atividade industrial no Brasil, se é que vamos retomar, as coisas se resolvem. O gás vai aparecer alguém com dinheiro para escoar o gás. Concordo 100% com o professor. Para mim é uma questão de demanda. Mas né, no meu otimismo aqui, eu acho que vai sair. Tá? Eu acho que seja gás, seja hidrogênio, né, nós temos e a um preço competitivo. Eu acho que se a gente acertar a parte política e macroeconômica, eu não tenho muita dúvida. Só que eu não estou tão preocupado com Rota 3 e Rota 4.
na verdade. Tá? Temos o Pão de Açúcar, né? O projeto lá da Equinor, Repsol, Petrobras, vai sair do papel, não tem dúvida. São 15 milhões de metros cúbicos. É um novo gasoduto de escoamento que vai ser construído, eu acho que para Cabiúnas, ali para a região de Macaé. Então, nós teremos mais 15 milhões de metros cúbicos de gás no mercado, isso no curto e médio prazo, né? Isso já é uma realidade, né? O gás não está lá ainda, mas vai sair do papel, né? Então, adicionaremos 15 milhões de metros cúbicos na malha, em Macaé, né? Na região mais importante da malha. E temos Sergipe, né? Petrobras fez grandes descobertas, o projeto vai sair do papel, e novos dutos de escoamento serão construídos ali naquela região, na bacia, conectando ali o Sergipe, né? E Nordeste, na injeção na malha da TAG, é um projeto grande também, muito volume. Então, a gente vai ter... Eu não estou preocupado, de forma alguma, com oferta de gás no Brasil. Nós temos oferta. Se houver demanda, eu concordo com o professor, vão botar dinheiro para a infraestrutura. Isso vai acontecer. Então, eu não estou preocupado. A questão ali do gás e da nuclear. Decisão política, pura e simplesmente. Guerra na Europa, decisão política da Merkel ter ficado na mão do Putin provou-se equivocada, preço da energia explodiu, preço do gás explodiu, e questões políticas europeias, né, de falar que continuam usando uma matriz verde, foi tomar a decisão política de classificar gás e nuclear como verde. Só que essa política muito rapidamente será revertida, ela será revertida quando o hidrogênio, de fato, virar uma realidade na Europa, e virará, né? De novo, o Uruguai tem um grande projeto de exportação de hidrogênio verde, sendo feito pela Enertrag, que é uma empresa alemã. Chile tem projetos de hidrogênio verde. Todos eles não são MOUs como a gente tem no Brasil, não. São projetos que estão saindo do papel. E Ceará e Pernambuco vão ser grandes polos exportadores de hidrogênio verde para a Europa. Então, isso é uma realidade. Isso vai acontecer. Né? Eu tenho clientes aqui europeus entrando no mercado brasileiro. Tem a Quinto, né, que é uma desenvolvedora de energia limpa, de hidrogênio brasileira. Ela já anunciou, o projeto dela é de 20 gigas de energia limpa para produzir hidrogênio verde para exportar para a Europa. Então, assim, será uma realidade. Então, o Brasil será, na minha opinião, muito provavelmente o maior exportador de hidrogênio verde do mundo. Tá? Não é da América do Sul, não, do mundo. Isso aí é uma realidade. Eu acho que, até a opinião aqui para vocês no futuro, acho que vale a pena fazer um workshop, um debate desse específico de hidrogênio verde. É um mercado que a gente está vendo, né? Por enquanto, no Brasil, são MOUs assinados, mas vai sair do papel muito antes do que a gente imagina. A tecnologia de eletrólise, ela existe, tá? Desde os anos 50, se eu não estou errado, tá? Na Noruega. Não é algo novo, né? É algo que vem sendo aperfeiçoado, óbvio, né? Mas a eletrólise, fabricação de hidrogênio verde, já vem sendo feito, principalmente na Noruega, há muitos anos, né? A custo alto, né? E esse projeto ele não foi para frente por conta da descoberta de gás na Noruega, né? O gás barato. Então é meio que o Gurgel brasileiro, né? O nosso carro elétrico lá de trás ele não sai do papel por fatores econômicos, né? Assim, de estratégia. Então, eletrólise já existe há muitos anos, está sendo repaginado, né? A tecnologia está sendo atualizada. Então é uma realidade. E o Brasil, basta a gente não se perder nos nossos debates políticos e ideológicos, será o maior exportador de hidrogênio verde do mundo, eu não tenho dúvida. Tá? Não só exportador, mas, como falei, pode ser um vetor de reindustrialização no Brasil. E me preocupa, por exemplo, já a discussão que alguns estados já estão colocando, inserindo hidrogênio verde no artigo 25 da Constituição, para vocês verem como o Brasil não é para amador, né? Uma fonte energética que nem existe e já está sendo capturada por monopólio. Então, vamos falar de política pública, né? Que é algo mais grave do que isso. Pois é. Por isso que Olha, estamos conversando com gente competente.
eu saio desse evento com uma certeza. Felipe Ferres é o meu candidato ao ministro das Minas e Energia. Eu acho que meu currículo de Chicago não vai ser de bom grado para o atual governo, não, mas quem sabe no próximo, né? Nós já estamos chegando ao final do evento, né, Ida? Diria que você e o Maurício aí caminharem para o encerramento aí da forma que acharem mais adequado. A gente tem algumas perguntas no chat. Eu vou passar para o professor Maurício, que ele vai fazer as perguntas iniciais, e eu vou ficar com as últimas. Sim, nós a professora Sueli está presente aí. Olá. Vim aprender um pouquinho de gás aqui, consegui acabar minha mesa redonda e deu tempo de passar aqui. A professora Sueli, Gustavo e Felipe é minha parceira na coordenação do eixo temático. Então, eu hoje estava numa mesa redonda aqui do Instituto de Energia e Ambiente, que eu tive que falar e acabou um pouco tarde, mas deu tempo de eu passar aqui para aprender um pouquinho. Fique à vontade, então, pessoal. Eu não paro. Temos uma pergunta, na verdade, 3 perguntas da Karen Mota. Eu acho que uma delas já foi respondida, que era sobre a inserção do hidrogênio verde na matriz energética no futuro próximo, mas as outras 2 são quais lacunas da regulação enxergam vocês que deveriam ser preenchidas pensando em 2050? E a segunda, como São Paulo pode avançar na distribuição de gás? Bom, eu diria que a gente também, de uma certa forma, já respondeu aqui. Eu acho que hoje a grande lacuna que a gente tem na regulação é essa duplicidade, falta de harmonia, né? Falta de harmonia entre as 2 ordens os 2 monopólios, digamos assim, que temos aí na cadeia federal e estadual. Precisamos resolver isso. Como? Não sei. Como São Paulo pode avançar na distribuição de gás? O São Paulo é hoje, na minha maneira de ver, o estado mais avançado na distribuição do gás natural do Brasil. Né? Tem 3 áreas de concessão para distribuição, todas 3 com concessionárias privadas, né? E uma agência reguladora muito bem estruturada, que faz um trabalho fabuloso, né, de harmonização, inclusive entre as áreas de concessão, né, e a gente vê as coisas avançarem. Eu, ultimamente, quando estava na Petrobras, ainda vi o avanço lá que se teve lá na área oeste, com a Gás Brasiliano, a compra pela Petrobras da Gás Brasiliano, e, enfim, os avanços que se fez lá. E, enfim, eu acho que São Paulo está indo muito bem. São Paulo, hoje, para mim, é um modelo de distribuição de gás para os outros, um modelo regulatório, inclusive, para os outros estados. Concordo 100%. Eu sou testemunha aí o papel da agência reguladora. Eu fiz parte do conselho da ARCESP, e, de fato, isso era discussão direta. E, a meu ver, o trabalho que eles estão fazendo lá, já saí de lá acho que faz alguns anos, mas é um trabalho muito bem feito, você tem toda a razão. Não, muito bem feito. Eu tenho algumas interações com eles, né? São uma agência que quer sim abrir o mercado, né? Claramente, bem diferente de agências de estados menores que estão totalmente cooptadas pelo monopolista. São Paulo não está. Eu só acho que tem uma melhoria que a gente pode fazer na regulação de São Paulo, e eu falo isso na minha aula de distribuição, que aqui em São Paulo, né, não existe requisito mínimo para mercado livre, né? Então, a partir da primeira molécula, você já pode contratar no livre. Só que a regulação fala que você não pode migrar para o livre enquanto você tem contrato no cativo em vigor. Eu acho isso um erro, tá? Isso está restringindo, sim, muitas indústrias a irem para
o livre. Então, isso, acho que esse ponto tem que ser pelo menos esclarecido. E o esclarecimento, na minha visão, que seria se você mantiver, por exemplo, o contrato com a Comgás ou com o Gás Brasiliano, você pode contratar volumes adicionais no Mercado Livre. Eu acho que isso é a primeira melhoria que tem que ser feita, ou o primeiro esclarecimento, né? Você não tá afetando o contrato, mas a regulação fala que você não pode migrar ponto. Isso é um erro, tá? Em outros estados, como Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, tem essa previsão, mas eles enviam a discussão para o contrato em si. Então, se o contrato pode criar uma exceção à regulação. Então, talvez seja outra forma de melhoria, mas talvez esse. Mas, certamente, São Paulo é o estado mais avançado, com as melhores distribuidoras. Parte de biometano, que está aqui na tela, inserção do biometano, né? Em São Paulo já é feito, né? Então, já tem uma regulação em São Paulo de biometano na qualificação do gás, ele se equipara ao gás natural para todos os efeitos, tá? Isso está na regulação de São Paulo, isso está no decreto do gás, se eu não me engano, isso está na regulação da ANP. Então, biometano, que é o biogás tratado, né? Em termos de ele se equipara 100% ao gás natural. Então, pode ser reinjetado na malha, sem problema algum, tá? A gente tem o pré-sal caipira, né, que se chama, né? Que é a vinhaça lá da cana, que é uma coisa espetacular, né? Um volume gigantesco de biometano. E o hidrogênio verde, ele não pode, por enquanto, tá? A tecnologia dos dutos não permite a injeção do hidrogênio verde na malha de gás ou de biometano, tá? Então, isso está sendo testado na Europa. Eles já verificaram que não é possível, tá? Então as novas infraestruturas que eles estão construindo, eu falei do terminal de regás, já estão sendo adequadas também para hidrogênio, porque a infraestrutura atual não é adequada, não comporta injeção de hidrogênio, tá? Porque CNTP, ele é um gás muito diferente do gás natural. Então, infelizmente, a gente vai ter que ter uma nova infraestrutura para hidrogênio verde, pelo menos é o que parece. Excelente, professores Felipe e Gustavo. Para a gente finalizar, o Paulo Henrique Calmon mandou uma pergunta. Como o novo governo eleito, né, vocês acreditam que o Brasil poderá avançar no mercado de gás? Saberá aproveitar as oportunidades de exportação? Bem, a gente discutiu muito isso e vocês já responderam, né? É só essa parte final, saberá aproveitar as oportunidades de exportação, né? A gente conversou sobre isso, que tem muito gás sendo rejeitado no pré-sal e que a gente não usa, e aí vocês, né, apontaram muito bem, né, que a lei da oferta e da procura, né, se não tem uma procura, uma demanda, então para que ter essa oferta? Mas aí o Paulo coloca um ponto-chave, né, bem, não tem a oferta nacional, não tem a procura nacional, mas tem uma procura internacional, como a gente bem sabe, principalmente agora com a guerra, né, Ucrânia-Rússia, que mostrou isso, que pode ter uma demanda elevadíssima por GNL. Então, no caso, a gente não poderia usar essa potencialidade para ser um exportador de GNL? Aí eu aproveitei aí a deixa do Paulo Calmon, agradecendo a ele a pergunta. Verdade. Eu, particularmente, tenho uma curiosidade. Isso é algo que me provoca curiosidade. É de que, eu não sei porquê, eu gostaria de saber, talvez até o Felipe, que está ali no seu dia a dia, no contato com os agentes do mercado, tenha essa indicação, tenha essa visão, talvez. Mas é algo que me dá curiosidade, verificar que, diante do quadro geopolítico colocado atualmente, especialmente do europeu, ainda não tem aparecido ninguém no Brasil para liquefazer gás. Eu entendi, não entendo. Realmente é curioso, porque me parece que é uma questão de oportunidade de negócio clara, né? Demanda por GNL na Europa, no hemisfério norte, explodiu. Por que não apareceu alguém aqui para liquefazer e ganhar dinheiro? Não sei.
sinceramente, ainda não entendi. Agora, como é que o novo governo, vocês acreditam que o Brasil poderá avançar no mercado de gás? Eu precisaria consultar minha bola de cristal. Agora, a resposta, não sei. Depende. Né? Se chamarem o Felipe lá para o Ministério, talvez sim. Se não, vai ficar difícil. Olha, se me chamarem para o Ministério, o que eu vou responder é: isso não tem nada a ver com o governo. Isso tem a ver com o mercado. As empresas têm liberdade para, enfim, fazer o que elas quiserem com gás. Se tem mercado no Brasil competitivo, constrói duto de escoamento, PGN, etc. Se não tiver e for viável economicamente fazer um FLNG, né, um floating, um projeto flutuante para exportar para a Europa, se faça. Mas o problema é o seguinte: o mercado de GNL ele é muito competitivo. Você tem Estados Unidos, gás muito barato, com muita oferta. Você tem África, né, Moçambique, Argélia, outros países ali também com gás muito competitivo, né? E até pouco tempo, o mercado era muito restrito, porque a Europa, né, consumia muito gás russo. Talvez agora, né, com o mercado de GNL com preço mais alto, né, seja economicamente viável. Mas essa pergunta tem que ser feita não para o governo, mas para a empresa que está fazendo o projeto de IP, né? Lembrando que lá atrás a BG tinha um projeto de FLNG, muitos anos atrás, que não saiu do papel, né? Mas pode ser que sim, pode ser que em algum momento, por demanda europeia, por demanda chinesa, o que quer que seja, por demanda japonesa, exista o mercado. Mas a gente tem que entender que nós competimos com os outros países. É um mercado global. Então é isso que eu venho falando sempre. Quando a gente coloca um conteúdo local, né, e razoável, quando a gente agora bota no Congresso um projeto de lei para tributar óleo cru, a gente perde competitividade justamente no panorama global. É um mercado global, não é um mercado local. Então, se a gente quer ser um player no mercado global de GNL, a gente precisa de segurança jurídica, menos interferência do governo, uma regulação inteligente. Então, quando alguém pergunta o que o governo pode fazer, isso já me traz uma preocupação. Gente, o governo não pode fazer nada. E não deveria fazer nada. Quem tem que fazer é o agente que pagou bilhões de assinatura e tá investindo bilhões em CAPEX para tirar o projeto do papel. Ele tem que decidir, não é o governo. O governo pode não atrapalhar. Isso é outra questão. Se não atrapalhar, já está ótimo, né? Se não tem ideia mirabolante, né, de regular preço de gasolina, tributar cru, para mim já está ótimo. Basta não atrapalhar. Quem decidir quem tem que decidir se reinjeta, se escoa, se exporta, é quem pagou pelo projeto e quem tem o contrato de concessão. Minha humilde opinião. A gente está vendo a Argentina agora, né? A Argentina tem Vaca Muerta, que é o segundo maior projeto de gás não convencional do mundo. É um negócio gigantesco. Só a título de curiosidade, para quem não sabe, tá? Eles vão exportar a GNL para a Europa, né? Eles estão fazendo um duto de Vaca Muerta, que é no interior da Argentina, para Bahia Blanca, que eles têm um terminal lá de liquefação. Eles vão construir o duto e vão passar a exportar gás para a Europa. Por quê? É muito gás, muito maior do que o mercado doméstico, gás muito barato. A Argentina, como a gente falou aqui no início, tem uma infraestrutura de gás muito superior à do Brasil, já tem esse terminal de Bahia Blanca antigo, né? Inclusive na crise energética, o Brasil importou GNL via Bahia Blanca, não sei se as pessoas sabem disso, para o sul. Então a Argentina tem uma infraestrutura que é melhor do que a brasileira e tem ali vontade dos agentes para exportar para a Europa. Então basta vontade, basta dinheiro e basta que o governo não atrapalhe. E lá na Argentina é a mesma coisa, né? Lá o governo adora atrapalhar, mas pelo menos, né, pelo visto, nessa parte de Vaca Muerta, que é a joia da coroa do setor energético argentino, eles não estão atrapalhando. Então, basta o governo atrapalhar e basta ter mercado que os agentes ali vão avaliar se vale a pena investir ou não num floating LNG, no que é que seja, e pode ser que sim. Mas, de novo, o trem está passando e o Brasil está perdendo, está na estação sentado, discutindo política. Isso aí é um erro. Obrigada, professor Felipe. Excelente
Eu me dou por extremamente satisfeita com o painel de hoje, com esse workshop. Acredito que as duas palestras foram extremamente brilhantes e o nível do debate foi extremamente elevado. Passo para os meus colegas, professores Maurício e, finalmente, o professor José Roberto, para encerrar, agradecendo os professores Gustavo e Felipe pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco no Instituto de Estudos Avançados da USP, dentro do projeto Eixo Temático. Bem, eu também gostaria de agradecer aos palestrantes, os professores Gustavo e Felipe, pelo debate. Para mim, desde minha perspectiva técnica de geólogo, foi bastante enriquecedor conhecer as suas opiniões. E deixo as considerações finais com o professor José Roberto. Bom, eu vou falar muito pouco, simplesmente quero destacar que esses dois eventos tiveram conteúdo de altíssima densidade intelectual e nos ajudou muito em nossa tarefa. Agradeço ao Gustavo, agradeço ao Felipe, né, o tempo dedicado para essa atividade. Um abraço a todos. A professora Suani, quer falar alguma coisa? Não sei se ela está no ar. Estou aqui. Estava aqui quietinha para não atrapalhar vocês. Não, achei que foi bastante interessante, infelizmente perdi o início, e gostei, inclusive, também das menções que foram feitas da questão do biometano, era uma das perguntas que eu ia fazer, e aí já foi respondida pelos palestrantes. Mas achei muito interessante. Muito obrigada. Então, Irdan, você pode encerrar, você, Maurício, fica à vontade. Obrigada. Professores Gustavo, professores Suani, Felipe, José Roberto, Maurício, obrigada a presença de todos. E nos vemos numa próxima. Com certeza vamos seguir a dica do professor Felipe e organizar um evento sobre hidrogênio verde. E considerando, né, também as possibilidades de termos aqui, né, ministro de Minas e Energia e ministro com o Felipe encabeçando o Ministério e o professor Gustavo, né, indo auxiliar na Secretaria de Petróleo e Gás. Muito bem. Okay. Eu prefiro ficar na minha aposentadoria.